Só tu és digno de toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso irmão Luciano. Vai trazer a verdade. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Está orando mais uma vez, amém? Pai, no precioso nome de Jesus, ó Deus, que nós estamos aqui reunidos, Senhor. No nome que é sobre todo nome, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E nessa noite eu peço a Tua ajuda, a Tua graça, o Teu favor, a Tua unção sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos em Cristo, Senhor. Ministra a Sua palavra aos nossos corações, Senhor, para que nós possamos se alimentar dela, Senhor. Ela venha frutificar no nosso coração a 30, 60 e a 100 por 1. E produzir o resultado que o Senhor espera em nossas vidas, Senhor. Para que nós sejamos melhores do que nós mesmos a cada dia e agradar o Teu coração. Eu oro assim no precioso nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, por favor? Aleluias. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 8. Versículo 18 ao 21, por enquanto. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos dar uma passeada pela Bíblia, e até onde Deus permitir a gente vai. Amém? Livro de Atos, capítulo 8, versículo do 18 ao 21, diz assim. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aleluia. Quero dar um nome a essa mensagem. Há um preço a ser pago pela unção. Aleluia. Aí ele fala da unção do Espírito Santo, que é a capacitação de Deus sobre a vida do homem para operar milagres, prodígios, maravilhas e fazer coisas extraordinárias. Mas eu digo que a unção do Espírito Santo é mais do que a unção. É o próprio Espírito Santo habitando dentro do homem, fazendo comunhão, intimidade. E você vê aqui que Simão é um mágico, ele ficou impressionado ao ver os apóstolos impor na mão sobre as pessoas que ouviam a pregação e recebiam o poder do Espírito Santo. E muitos eram curados, outros recebiam um batismo com o Espírito Santo, e ele ficou maravilhado com aquilo. E ele falou em seu coração: quem sabe se eu dar dinheiro, eu vou receber esse poder. E vemos aqui o que Pedro falou para ele. Então, a partir desse texto aqui, a gente pode ver que tem algo para servir a nossa vida. Não basta querer ter a unção do Espírito Santo, querer ter a capacitação para fazer a obra de Deus. Você tem que ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Você tem que conhecer, você tem que não só querer, mas desejar aquilo de todo o coração. Mas tem uma coisa que ele falou aqui: um coração reto diante de Deus. Primeiro, é necessário ter um coração reto diante de Deus para receber a unção do Espírito Santo. Um coração que não está alinhado com os propósitos de Deus, alinhado com aquilo que Deus quer fazer, ele vai se demorar a receber a unção do Espírito Santo, porque ele está fora do propósito de Deus.
não está alinhado, e pode ser por diversos motivos, para querer fazer uma obra para aparecer. Temos várias situações que pode fugir do alinhamento com a palavra de Deus, com o direcionamento de Deus. Então Pedro falou para ele: o teu coração não está alinhado com o coração de Deus, não está fora da palavra, está totalmente fora. Então isso nos ensina que nós temos que ter um coração ajustado com a palavra de Deus, ajustado com o propósito que Ele quer fazer na terra através da nossa vida. E com esse coração ajustado, é um primeiro passo a receber a unção do Espírito Santo. Está alinhado com a palavra, está alinhado com o Pai, e desejar aquilo de todo o coração. Aleluias, glória a Deus. E em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, se der para pôr aí, se tiver alguém, tudo bem, a gente vai pela Bíblia mesmo. Diz assim, 1 Coríntios 6, 20. Aleluia. Aleluia. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e o vosso espírito, ao quais pertence a Deus. Diz que nós fomos comprados por Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós pertencemos a Deus. Mas não basta pertencer a Deus. Não basta entrar no reino. Há um caminho a prosseguir. Há uma trajetória que nós temos que caminhar junto com a pessoa do Espírito Santo, junto com Deus, junto com a sua palavra. Caminhando, aprendendo e andando junto. Porque só entrar, se eu só entrego a minha vida a Jesus, e depois eu espero que para Ele me levar para ir para o céu, é muito pouco. Ele já tinha levado muita gente, a pessoa entregava a vida para Cristo, Ele recolhia e estava bom, bastava não. Deus tinha um propósito a cumprir através da nossa vida. E nós temos que seguir esse propósito, caminhar com o Espírito Santo, caminhar com Ele. Aleluias. Então, há um preço a ser pago, há uma dedicação a ser dedicada, há um caminho a ser feito, um caminho de busca, de entrega, de renúncia, que a vida do crente tem que ter renúncia. Aleluias, glória a Deus. Livro de Levítico, capítulo 8, versículo 12. Aleluias. Não basta querer a unção, nós temos que lutar por ela, buscá-la de todo o coração, abrir mão de certas coisas, para poder ela crescer na nossa vida. Aleluias. Levítico capítulo 8, versículo 12. Ele diz assim: e depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Aleluias. Você vê aqui que Arão, ele foi levantado por Deus para ser um sacerdote, e Deus ungiu ele para o ministério, derramou o azeite e a unção sobre a vida dele. E nós cristãos hoje, temos que desejar esse azeite, desejar essa presença do Espírito Santo, mais que todas as coisas, porque é ela que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Eu não falo nem de ministério, eu falo de vida pessoal, vida com Deus. Porque um cristão que não tem uma vida com Deus, é uma vida gelada, fria. Deus, quando Ele nos chama para a gente entregar a vida para Jesus, Ele não quer só que a gente entregue a vida para Jesus, Ele quer que a gente comece a andar com Ele. E andar com Cristo, a gente tem histórias para contar. Se eu sair daqui com a minha esposa para ir para Cabo Frio, para ir para algum lugar de viagem com ela, no decorrer daquela viagem, a gente vai ter momentos de alegria, momentos que a gente vai desfrutar juntos, almoçando, jantando, ou indo à praia. E Deus quer ter esse momento comigo e com você. Eu não só vou lembrar de Cristo no momento que eu entreguei a vida para Jesus, levantei a mão para o alto, entreguei a minha vida para Ele e me batizei. Pronto, acabou, não. Deus quer ter um relacionamento. E nesse relacionamento eu tenho que ter momentos de intimidade com Deus. Eu tenho momentos de experiências com Deus. Por que experiência? Porque é no convívio
da intimidade de um homem com a mulher, de uma pessoa, de irmãos, de pai e filho, que a gente tem histórias para contar, é relacionamento. Então, como você anda com o Espírito Santo, ele vai te permitir ver coisas e fazer coisas que ele quer fazer através da sua vida. Mas se há muito tempo você não tem mais essas experiências, se há muito tempo você não ouve mais ele falar, se há muito tempo você está, parece que distante, não consegue mais ouvir a voz profética de Deus, a voz da inspiração da palavra, é porque alguma coisa aconteceu. E a gente tem que fazer esse caminho de volta. Um caminho para perto de Deus. Um caminho onde você consegue ouvir a voz dele. Um caminho onde você tem relacionamento, onde você acorda pela madrugada, ele te leva a orar por alguém. Você acorda pela madrugada, ele te inspira a orar sobre determinado assunto. Você vai ler a Bíblia e você para os olhos e a revelação solta. É ele falando com você. Nós temos que buscar isso. E nesse decorrer, a gente vai ter histórias para contar. Não é para contar histórias, você vai contar do seu relacionamento. Ele quer viver um relacionamento comigo e com você. Mas para isso, nós temos que cultivar essa amizade. Amém? Glória a Deus. E essa é a vontade de Jesus para a minha vida e para a sua vida. E para isso nós temos que ter uma vida santa, irrepreensível. Ah, como assim, irmão? Eu nunca vou pecar? Não, o pecado da nossa vida é um acidente. As coisas acontecem, a gente erra, pede perdão a Deus e começa a caminhar. Sacode a poeira, dá a volta por cima e anda na direção de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Por isso que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa quer fazer uma obra de Deus, quer se entregar mais a Jesus, mas vive dividido entre coisas do mundo, coisas da carne e um relacionamento com Deus. Ou seja, Deus quer ter um relacionamento. Deus quer que nós mergulhemos nas Escrituras, mergulhemos no mundo espiritual com Ele. Mas às vezes a gente está dividido em certas coisas que a gente devia deixar e não deixou. Certas coisas que a gente tinha que parar de fazer e não fez. Certos pensamentos que às vezes que dominam a nossa mente, a gente já era para ter dado um basta naqueles pensamentos e não deu. Eu lembrei agora até aqui da história lá de 2 Reis, onde Elias fala assim para o povo de Deus que Israel estava coxando entre dois pensamentos. Ora, se entre Deus e Baal, quem é Deus? Eles já tinham dúvidas entre que o grande eu sou, o Jeová, era o Deus Todo-Poderoso, ou se Baal era o Deus poderoso. É uma guerra entre um mundo espiritual, é uma guerra entre dois mundos, é uma guerra na mente, onde a mente é dominada para pensar certas coisas que desagradam a Deus, prender eles em sofismas, em áreas que está sendo contra a palavra de Deus, e se tornando assim pecado, porque está alimentando pensamentos de idolatria, a qual Deus não se agrada. Aí Deus pode falar assim, há tanto tempo eu trouxe eles lá do Egito para cá, tantas coisas fazendo por tantos anos, e agora eles têm dúvida, se Baal é Deus ou se eu sou Deus. Então, e muitas vezes a gente tem que abrir mão de certos pensamentos, certos sofismas. Isso tem que ser feito na palavra, tem que ser feito na oração. É uma guerra diária, é uma batalha dia a dia, para a gente poder prevalecer e crescer com Deus. Aleluias. Então nós temos que abrir mão de certas coisas. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 2 e 5. E aqui a gente vai contar a história de um homem de Deus, passar alguns versículos, Sansão, ungido do Senhor. Um homem que Deus escolheu para fazer coisas extraordinárias, mas não vigiou em certas coisas. Então a gente pega a história dele e traz para a nossa vida, para a gente começar a vigiar mais. Porque eu creio que Deus quer me usar e quer te usar. Deus quer nos levar a um nível maior de intimidade e relacionamento com Ele. Mas precisa a gente dar um passo na direção dele. Um nível, é uma escada. Um dia sobe um degrau, um dia você sobe outro degrau, e outro degrau. Se Deus colocar a gente no degrau, 10 degraus acima, a gente toma até um susto. A gente não está, passo a passo, é devagar, ponto a ponto, até se acostumar a um nível, passou, você sobe mais um nível. Sobe mais um nível. Porque Deus quer que a gente cresça na presença dEle.
Deus quer fazer coisas extraordinárias através de nós, para a glória do nome dele, amém? Aleluia. Juízes 13, versículo 2 a 5 diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Vamos parar por aqui. Imagine que essa mulher, o desejo era ter um filho, como diz o texto aqui. Era receber uma bênção de Deus. E ela orava a Deus, a ponto de Deus mandar um anjo lá e falar para ela: você vai ter um filho. E esse filho, você vai ter que agir dessa maneira aqui. De repente, eu e você, nós queremos ser usados por Deus. Queremos ver coisas extraordinárias com Deus. Estamos pedindo: Deus, eu quero. Deus, eu quero fazer assim. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero entrar em caminhos que ainda não entrei. Aí Deus fala a você: pois bem, eu vou fazer através da sua vida. Mas daqui para frente você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Você tem que abrir mão de certas coisas. Você não vai sair para certos lugares. Você não vai dar com certas pessoas. Porque ser igual a todo mundo, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Mas se você se abdicar de certas coisas para a vontade do Pai, você vai entrar no nível que o Pai conhece, que o Pai quer te levar. Muitas vezes a gente não vai entender. Muitas vezes a gente vai questionar. Mas não é pecado. Não é uma coisa... Mas Deus não quer. Simplesmente Ele não quer. De repente, Deus pode... Olha só, Deus pode pedir para você abrir mão de certo alimento. Aí fala: mas o que tem a ver isso? Eu não sei, mas se Deus pediu, é melhor obedecer dele. É melhor abrir mão de certas coisas. Aí o que ele fala para ela aqui? Versículo 5, né? Pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ela tinha vontade de gerar algo para Deus, algo para a vida dela. Ela começou a clamar a Deus: Deus, dai-me um filho. Deus, dai-me um filho. Lembra a história de alguém? Lembra de Ana? Que ela queria ter um filho, e ela foi a quem? Ela foi a Deus: dai-me um filho. E Deus deu um filho para ela. Aleluias. Como deu um filho para a esposa de Manoá, deu um filho para ela, mas deu uma direção, até na gravidez. Agora, pois, guarda-te de beber vinho. A mãe não poderia beber vinho. Ou seja, para o bebê ser gerado, quem estava gerando tinha que se abdicar de algumas coisas, para cumprir o propósito de Deus. Eu falo para você nessa noite: o que Deus tem pedido para mim e para você fazer, será que eu e você não temos que nos abdicar de certas coisas? Se nós queremos ver o extraordinário de Deus, será que eu não tenho que abrir mão do ordinário na minha vida para experimentar o extraordinário? Eu creio que esse é um ano de mudança nas nossas vidas, porque Deus quer fazer algo através da nossa vida, e eu creio que os nossos olhos estão sendo abertos para aquilo que Deus quer fazer, e nós temos que entrar nisso, não é ficar cocheando entre dois pensamentos. É Deus ou é Baal? É aqui ou é lá? Eu faço ou não faço? Não. Quero dizer para você, meu irmão, abraça a Deus, abraça a palavra, mergulha de cabeça, porque com Deus nós somos mais do que vencedores. Com Deus não tem outro caminho, é só o sim. Se você fizer o que Ele pedir, só tem um sim e um amém. Tem a vitória na nossa vida. Então essa mulher queria um filho, e Deus falou: você vai ter que abrir mão de certas coisas, certos alimentos. Ela abriu mão de certas coisas, e ela gerou aquele filho, amém? Glória a Deus. Princípios que não devemos quebrar. Ele colocou princípios e regras para aquela mulher, e ela teve que obedecer contra a sua gestação, até dar à luz ao bebê. E depois que a criança nasceu,
tinha outra palavra para criança. Aqui no versículo, vamos chegar lá, Números, vamos voltar para Números. Números, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Números capítulo 6, versículo de 1 a 7. A lei do nazireado. A lei do nazireado. Capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo-lhe, quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo o voto do Nazireu, para se preparar ao Senhor, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Olha como você vê que uva não é bom, uva não é gostoso, uva não é bom, mas se Deus pediu, tem que obedecer. Não dá para fazer aquilo que Deus quer do meu jeito. Eu não me encaixo nos planos de Deus do jeito que eu quero fazer. Eu tenho que me encaixar do jeito que Deus quer. Aleluias. Todos os dias do nazireado não comerá das coisas alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Até aqui. Então vê que tem direções para seguir naquilo que Deus pede. Aquela mulher tinha direção para seguir. E depois que a criança nasceu, tinha direção para seguir. Nós estamos em Cristo Jesus. Isso aqui é o Antigo Testamento. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus. E depois que você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida não é mais sua. Você não pode viver de qualquer maneira nessa terra. Você não pode viver debaixo da sua vontade, do seu querer e dos seus pensamentos. Há um jeito de se viver com Jesus. Há uma maneira de andar com Jesus. E se eu não andar da maneira que Deus quer, eu não estou apto a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu tenho que me colocar na posição. Então, o chamado para as nossas vidas hoje é se colocar na posição. Eu não sei qual posição você está. Se está mais para cá ou mais para lá, ou se está no centro. Mas, querida, a melhor posição para estar é no centro da vontade de Deus. Onde Deus pode te usar. Onde Ele falar qualquer coisa, você pode falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Não tem nada que me desabone, Senhor. Eis-me aqui. Entenda. É estar na posição. Porque cochear entre dois pensamentos, às vezes, nos tira da posição. Eu posso estar todo certo de uma maneira, mas um pensamento fora de ordem me desabilita para estar na posição do que o Senhor me quer. É cochear entre dois pensamentos. Não, nessa noite, todo pensamento fora da vontade de Deus seja repreendido no nome de Jesus. A nossa mente e o nosso espírito é alinhado com os propósitos de Deus para a nossa vida, para esse tempo. Em nome de Jesus, amém? Que toda fortaleza caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu faço valer agora, Senhor, das armas espirituais, ó Deus, descrita em 2 Coríntios, ó Deus, lá capítulo 10, que diz que é para destruição de fortaleza, Senhor. Que nessa noite toda fortaleza humana, mental, que nos rouba do melhor de Deus, seja destruída no nome de Jesus, Senhor. Para que de hoje em diante nós possamos estar alinhados, Senhor, com tudo que o Senhor quer fazer, através das nossas vidas para esse tempo, no nome de Jesus. Aleluia. Então você vê aqui que é necessário abrir mão de certas coisas. Ser separado é ser santo. Deus nos chama para ser santos. Ser santo em tudo.
ser santo em tudo. Vai fazer alguma coisa? O que o Senhor faria no meu lugar? Vai fazer alguma coisa? Senhor, o que eu faço aqui? Qual é a direção? Porque se a gente parar para perguntar para Ele, Ele vai nos responder. Se não é óbvio na palavra, se há uma dúvida, Ele vai nos responder. Porque o mais interessado em querer que nós sejamos santos e andarmos de maneira digna do Senhor é Ele. Ele quer que nós andemos assim, amém? Glória a Deus. Tem coisas que não fazem mais parte da minha vida e da sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Fazer renúncias é necessário. Temos que aprender a renunciar. Ainda que Juízes 13:7 diz assim: porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho, agora pois não beberás vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo de 11 a 14. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E ele disse: eu sou. Quer dizer, ela tinha um homem lá e o marido perguntou se esse homem era aquele que tinha falado com a sua esposa. Ele falou: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser, a mulher se guardará ela. Então, ele deu instrução para ela. Quando nós não sabemos alguma coisa, devemos pedir instrução a Deus, porque Ele vai nos orientar. E teve uma dúvida entre Manoá, quem que falou com ela? Que história é essa? É que foi o eu sou falou com ela. Era o anjo do Senhor falou com ela e deu a resposta a ele do que ele devia fazer. E de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Nós temos que guardar o que Deus falar. Temos que guardar a direção de Deus. A gente não pode pensar: é só uma coisinha, não vai fazer diferença. Não, vai fazer toda a diferença. Nós temos um Deus que é detalhista, e os pequenos detalhes fazem toda a diferença na nossa vida. Não vamos deixar de ser roubados do melhor de Deus por um pequeno detalhe, porque um pequeno detalhe vai fazer toda a diferença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Juízes 14, do 1 ao 2 diz assim: e desceu Sansão. Aqui ele já tinha nascido garoto, já estava grande. E desceu Sansão a Timanate, e vendo em Timanate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timanate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Julgo desigual. Deus queria que ele tomasse uma mulher da tribo de Israel. Ele foi procurar uma mulher em outro local. Muitas das vezes, nós cristãos queremos nos envolver em julgos desiguais. A gente entra em problema que já Deus falou antes que não é para entrar. Lógico, nós estamos na terra, nem todo mundo é cristão. Mas tem coisas que a gente nem precisa perguntar para Deus. Está na cara que não é para fazer. Está na cara que não é para entrar. Está na cara que não é para se associar. E quando a gente se associa, entra no julgo desigual. E o julgo desigual é problema. Parece ser bonito no começo, parece ser bom no início, mas no final é dor de cabeça e problema. Aqui fala de um relacionamento entre um homem e mulher, mas o julgo desigual pode ser em outras áreas, em finanças, em sociedade de empresas. De repente vai ter sociedade com alguém que não participa da mesma fé com a minha. Geralmente mas qual a linha de pensamento dele? Vai de conta com aquilo que eu prezo, com o que a palavra preza? Porque daqui a pouco a gente está fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus. Aí Deus fala assim, aí quando dá problema de Deus, aí eu falo assim, eu nem te chamei para entrar nesse negócio.
e nem te autorizei para fazer isso. Aí depois que o problema acontece, que a gente fala assim, meu Deus, e agora? Não esperou. E falar de esperar, muitas das vezes Deus nos testa. Ele sempre testa a gente. Ele sempre testa os seus. Você vê, eu lembro da história de Saul, né? O profeta tinha que fazer um sacrifício a Deus, e Saul não quis esperar. Aliás, esperou um tempo, mas não um tempo determinado para o sacrifício. Aí o que aconteceu? Eu vou fazer o sacrifício. Meteu a mão onde não devia, fez o que não era para fazer, perdeu o reinado. E você vê que foi um homem que lá no início, ele ouvia a voz de Deus, é do agrado de Deus que ele fosse o rei. Aí, o texto fala que ele soltava, tinha tamborins tocando, e quem via Saul profetizando, cheio do Espírito Santo. E eu olhava assim, meu Deus, que glória sobre a vida dele. Mas por não saber esperar, por não perceber às vezes o teste de Deus, se exaltou, foi lá e fez o que não era para fazer, fora da ordem de Deus. Deus dá uma ordem, ele faz totalmente diferente, ou faz 90% e 10% fora. É Deus testando. Será que ele é fiel para ir até o final? Será que ele vai aguentar a pressão até o final? Deus nos testa, porque ele já sabe o que está no nosso coração. Ele quer que a gente saiba o que está. Porque a gente, às vezes, fala uma coisa e faz outra. Morre dizendo que vai fazer uma coisa. Passa 5 minutos, muda tudo. Aí Deus fala assim, tá vendo? Eu já te conheci, eu quero que você se conheça. Então, Saul, ele perdeu o reinado ali. Por quê? Não soube esperar o momento de Deus. Nós temos que saber esperar o momento de Deus. E quando Deus fala nada, eu sei que é difícil, não é fácil. Temos que aguardar Ele falar. Tem que ficar na última palavra. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Continuando aqui, versículo 8 e 9 de Juízes 14. E depois de alguns dias voltou ele. Aqui é a história aqui. Sansão, ele se encontrou vindo num caminho com um leão. E Deus deu força a ele, ele matou aquele leão, estraçalhou, rasgou, e o leão morreu e ficou pelo caminho. E ele passou por ali, passou-se algum tempo, não sei quanto tempo, pode ser anos, porque o texto diz aqui que ele vinha voltando, versículo, 8, Juízes 14, 8. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, quer dizer, tomar aquela mulher que ele queria como esposa, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, ele estava vindo numa missão, ele estava vindo numa direção, do nada, teve um gatilho na mente dele, falou assim, eu vou ver aquele leão que eu matei. Ei, olha o que o texto diz, apartando-se do caminho. Irmãos, não vamos nos apartar do caminho. Tem um caminho a ser prosseguido. É o caminho da palavra, é o caminho da verdade, é o caminho de olhar para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Tem gatilhos mentais que despertam a gente para coisas que não é de Deus, que desperta a gente para o pecado. Quando esses gatilhos vêm em nome de Jesus, fala, está repreendido no nome de Jesus. Aparta-te de mim, se for possível, dobra teu joelho e clama o sangue do Cordeiro. Chama alguém nesse momento para estar contigo, porque tem gatilhos que são do inferno, para tirar um homem de Deus, uma mulher de Deus, do propósito para o qual Deus criou. Sabe quem cria esses gatilhos? Satanás soprando na mente do homem, porque ele é o adversário da nossa alma, ele não quer o nosso sucesso. Olha o que diz o texto aqui, e depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão. O que ele tinha que ver o corpo do leão? Já tinha uma ordem de não ver, não tocar em coisa morta. Se não posso tocar, para que eu vou ver? Para que eu vou sair do caminho? Mas é um gatilho emocional, um gatilho mental, sei lá, que tirou ele da rota do que ele tinha que fazer e trouxe ele para um caminho errado. E o que diz aqui o texto? Para ver o corpo do leão. E este, no corpo do morto,
do leão, do corpo morto do leão, havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-a nas mãos e foi andando e comendo dele. Para ver aqui. A abelha geralmente pica a gente, né? A gente vai ali, quem tem medo de abelha? Aí ele vê um leão morto, não era para tocar. Não era o caminho que era para ele estar. Aí, curioso, foi ver o leão. Tem um enxame de abelha, com favos de mel. Aí ele, olha só, está vendo que o degrau da desobediência, ele vai crescendo, saiu do caminho, pensou para ver o leão morto, saiu do caminho, aí viu o leão com a abelha, vai lá e toca para pegar o mel e sai comendo mel. Não se preocupou nem ser picado pelas abelhas. E ele sai comendo mel. Ou seja, é um caminho de desobediência daquilo que Deus quer fazer. E sabe o que acontece? A gente nem está percebendo. A presença está indo embora. Está se desvaindo. A unção, a intimidade. Eu vou chegar lá. Seguindo aqui, versículo 9. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Quer dizer, além de estar errado e meter a mão onde não deve, ofereceu o que não devia oferecer para o pai e para a mãe. E também não era para comer a mãe. Ou seja, não passou, não tomou cuidado e ainda contaminou outras pessoas. A gente tem que vigiar, porque a gente tem que ser instrumento de Deus, não do inimigo. Vamos vigiar nossos pensamentos. Quando esse gatilho vir, não ceda. Eu sei que às vezes é fácil falar no púlpito não, mas na hora do fight, na hora que as coisas acontecem, nós temos que clamar o sangue do Cordeiro, para não deixar ser roubado, para não deixar de ser envolvido pelo inferno. Nós temos que destruir as obras do inferno, no nome de Jesus. Amém? Então, ele foi se declinando e fez o que não era para fazer. Aleluia. O que eu quero falar aqui, que veio. Tem a casa de uma pessoa que de repente a gente gosta muito, pode ser até parente próximo, a gente ama estar ali, mas se essa pessoa se for rude com você, desagradável ao extremo, você não vai querer voltar lá, porque ela está sendo rude e desagradável. Então a sua presença na casa lá é uma alegria, mas a pessoa é tão desagradável com você que você fecha o coração e não quer estar ali. O que eu quero fazer assim, de repente o Espírito Santo, ele se alegra de estar na casa dele, que somos nós, mas à medida que nós nos distanciamos do caminho, à medida que nós colocamos a mão em coisas mortas, ou que traz morte, à medida que nós quebramos o princípio, avançamos uma barreira das abelhas, que ali era uma barreira, se ele avançar ele podia ser picado, então ele avançou aquela barreira e tocou no mel, que parece saboroso, mas é pecado. À medida que isso acontece, a pessoa do Espírito Santo que gosta de estar naquela casa, e quer agradar, ela se sente ofendida com aquela pessoa que está naquela casa que nunca te recebe direito. Tentou fazer a alusão que eu quero fazer? O Espírito está chegando naquela casa, ele quer abençoar aquela casa, ele quer te fazer feliz, contente, maravilhoso, mas o dono da casa está sempre arrogante, está sempre irado, está sempre fechado, e você fala, não quero mais voltar aí, por mais que seja seu parente, mas seja próximo ao seu, você fala assim, não vou mais lá, toda vez que eu vou lá me ofende, toda vez que eu vou lá me agride, toda vez que eu vou lá me taca pedras. Será que às vezes a gente não está fazendo isso com o Espírito Santo? Será que a pessoa do Espírito Santo ela está confortável na nossa vida? Ou a gente está sendo azedo para o Espírito Santo? E ser azedo é tomar atitudes que a gente não devia estar tomando. Será que o Espírito Santo talvez não usa a gente por misericórdia para alcançar a vida dos outros? A unção vem, mas ele não está. Meu Deus. Olha o que Moisés falou assim, Senhor, não permita que nós possamos ir se a tua presença não for conosco. Deus falou, não, o meu anjo vai com vocês. O anjo, pode mandar qualquer anjo. Ele nem falou que é o anjo do Senhor. O anjo vai com vocês. O anjo opera sinais e maravilhas. Mas operar sinais e maravilhas não quer dizer que Deus está com a gente. Os dons que Deus nos dá são irrevogáveis.
Você pode ministrar debaixo da unção dos dons que Ele te deu. E você nem pode estar com Ele. Terrível isso. Por isso a gente tem que vigiar. A gente quer intimidade com Deus. A gente não pode comprar unção como o Simão queria comprar. Hoje em dia todo mundo está ensinando um montão de coisa. Entra no canal, compra o curso. Ele vai ensinar você a ministrar. Vai ensinar a fazer isso. Não é mecânico. A inseminação artificial pega o sêmen, bota na seringa e injeta no útero da mulher. Vai gerar um filho. Mas um filho é feito com amor e com carinho. É do relacionamento de um marido com uma esposa. Um calor do corpo humano. Um relacionamento que nasce uma criança. É diferente. Vai gerar vida? Vai gerar vida. Mas a maneira é diferente. Um milagre pode até acontecer. Mas é melhor você estar com o Espírito Santo dentro. Intimidade com o Espírito Santo. Alinhado com Ele. Forjado na palavra. Calçado na palavra. Aí vai. E não é você forçando. A palavra diz isso, então tem que acontecer. Deus pode até fazer acontecer. Porque a palavra dele não volta vazia. E se cumpre. Mas às vezes é uma agressão. Deus até fez. Por aquele que está lá para receber. E porque a sua palavra é verdade. Mas não é a maneira certa de fazer. A maneira certa é quando a unção vem. Quando ela se manifesta naturalmente. Quando ela flui. E toma todo o ambiente. Toma o altar, toma a igreja. E a glória de Deus se manifesta. E milagres acontecem, você precisa nem falar, você receba a cura. A cura já está chegando até você. É o jeito certo de Deus agir. Então, irmãos, em nome de Jesus, esse ano é um ano que a gente tem que romper com um montão de coisa que nos afasta de Deus. Um montão de coisas que já era para ter ficado para trás. E ainda não está. Mas nessa noite, eu te convido a tomar um posicionamento na sua vida, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu vou ser como eu nunca fui. Eu vou te honrar como eu nunca te honrei. Eu vou te obedecer. Eu quero que você tenha medo. É medo. Até de pecar. É medo mesmo. Não, hipótese nenhuma. É fugir de conversas que não agradam o coração. Se a conversa não agrada o coração de Deus, não pode agradar o seu coração. Não pode. Aleluias. Então, o que eu quero falar? Quando o Espírito Santo chegar e entrar, ele tem que se sentir em paz. Ele tem que se sentir alegre. Ele tem que se sentir confortável. Se eu for na casa de um parente meu, com todo respeito, eu quero ser bem recebido. Eu quero um cafezinho com leite na mesa, uma rosquinha. Eu quero ser abraçado, eu quero ser beijado. Eu quero ser desejado pelaquela família que eu estou ali. Eu não quero entrar naquela casa e falar assim, não vejo a hora de ir embora. Eu estou aqui mais pela misericórdia. Eu só vim ver porque eu tenho que ver. Não. Eu não quero que o Espírito Santo venha dentro do meu interior, dentro do meu ser, só porque ele tem que tocar em outra vida e porque não tem ninguém para ser usado, ele me usa. Não. Isso é terrível. Eu quero ser usado por Deus porque Ele se agrada de habitar dentro de mim. E a vontade de mim é tocar vidas, porque eu sei que alegra o coração dEle. E quando eu toco vidas, não é para me engrandecer, não. Eu estou me dobrando a Ele. Porque o que Ele fez comigo, Ele faz com os outros. E eu só estou sendo participante daquilo que Ele quer fazer. Amém? É isso que eu quero, Jesus. É isso que nós queremos nessa igreja. É isso que nós queremos no reino. Que os cristãos despertem, Senhor, para esse nível. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Aleluias. Aleluias. Eu quero que o Senhor fique à vontade dentro de nós, Senhor. E o Senhor tem toda a liberdade de colocar a sua mão e arrancar tudo que não presta, Jesus. Tudo que não presta, Senhor. A casa é tua, o governo é teu. Se tem algum móvel que não presta, que está velho, Senhor Deus, lança fora. Acenda todas as luzes dentro do nosso interior, de maneira que não haja nenhum tipo de trevas, Senhor. Porque a casa é tua, Senhor. O espírito, a alma e o corpo, é tudo seu, Senhor. É para o teu governo, é para a tua glória e é para a tua vontade, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós não temos o direito, nem a capacidade de dizer, aqui o Senhor não faz, aqui o Senhor não entra, aqui não é do nosso jeito.
O meu livre-arbítrio acabou quando eu entreguei a minha vida para ti, Jesus. E a tua palavra diz que eu fui comprado com bom preço, e o preço do sangue do Cordeiro. E eu vou falar, eu não tenho o preço do sangue do Cordeiro para me comprar de volta. Você foi comprado. Você não pode se comprar de volta, porque você não tem o sangue do Cordeiro à sua disposição para se comprar. É uma moeda única que Jesus pagou, e ela não está disponível para você comprar você de volta. Você não tem o poder de se comprar de volta para ti. Você foi comprado e registrado no cartório do céu com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente finalizar. Juízes 16, 16. Diz assim. Então, no 15. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda me declara em que consiste a tua grande força? Aqui é Dalila persuadindo Sansão para contar o segredo dele, de onde vinha a força dele. Sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Irmão, cuidado com o que está te importunando todos os dias, porque pode ser uma arma do diabo para te roubar do melhor de Deus. Coloque isso perante Deus. O que tem te importunado? Todos os dias. Ela importunava todos os dias. Declara-me. O que eu faço para que você perder a sua força? O que eu faço? O que tem te importunado? Qual o pecado que tem tentado te roubar da presença de Deus? Coloca diante de Deus esse pecado do inferno. Porque o sangue de Jesus é maior do que todo e qualquer pecado. O poder de Jesus Cristo já venceu todo e qualquer pecado. E nós temos que falar isso assim para o diabo. Você já foi vencido na cruz do Calvário. Às vezes ele quer falar para a gente coisa que não presta. Tu vai para o inferno, tu é isso. Você tem que falar assim para ele, ó. E você já foi vencido na cruz do Calvário. Tem que falar para ele tomar um choque também. Porque ele fala as mentiras dele, mas tu está falando a verdade. E a verdade é que ele já foi vencido na cruz do Calvário. Que há poder no sangue de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O que tem te importunado, me importunado? Vamos abrir nosso olho, vamos vigiar mais. Versículo 19, diz aqui. 16, 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo. Ela importunou tanto ele, que ele entregou o jogo. Se me rapar o cabelo da cabeça, eu perco a minha força. Ela importunou tanto ele, que seduziu o coração dele a entregar o que ele tinha de mais valioso. Mais valioso é a presença do Espírito Santo. O segredo dele é com Deus. Irmão, teu segredo com Deus é teu segredo com Deus. Não conta para ninguém, não. Tem intimidade tua com Deus? O nome fala, intimidade. É tua com Deus. Ninguém tem que saber. É só você e Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E dormiu sobre os seus joelhos, chamou um homem, rapou-lhe 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo. Retirou-se dele a sua força. Versículo 20. Eu digo que isso aqui é o pior versículo da Bíblia. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda, esta vez como dantes, e me sacudirei. É quando você acha que você está com a unção, que está com a presença. Brincou demais com o pecado, mas deu brecha demais, que está tão envolvido que nem percebe. Quando ele ia, cadê a força? Cadê a presença? É que está sozinho, sem ninguém. Meu Deus. Aí diz aqui o texto, parte B do texto. E disse ele: sairei ainda, esta vez como dante, mas sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor
se tinha retirado dele. Deixou. Por tantas vezes foi repreendido, avisado. De repente ele até sonhava com isso, mas brincou. Essa mensagem é para a gente falar assim: irmão, eu sei que você tem unção, eu sei que Deus quer te dar mais unção, mas vamos vigiar, não vamos brincar não. Não deixa ninguém te roubar o que Deus te deu, que é mais precioso, que é a unção do Espírito Santo. A presença bendita do Espírito de Deus é mais precioso do que todo o dinheiro dessa terra, do que qualquer coisa que nós possamos ter. Isso é o mais precioso. Isso é o nosso tesouro. Nós não podemos perder isso. Nós todo dia temos que investir nesse relacionamento para que esse relacionamento crescer. Crescer, não diminuir. Aleluia. Observe, não quebrar princípios. Aleluia. A síndrome de Sansão achava que estava cheio, mas estava vazio. A nossa força vem de Deus. E para essa força permanecer, nós temos que estar conectado com Deus. Conectado com aquilo que Ele se agrada. Conectado com aquilo que Ele gosta. Quanto mais de Deus eu tenho, mais força eu tenho. Aleluia. Mais perto eu vou estar, mais sensível eu vou estar, mais cheia a casa vai estar do Espírito de Deus. Mais a casa vai estar arrumada. Mais a casa vai estar iluminada. Mais a casa vai estar governada por Ele. Aleluia. No dia de hoje, a gente que quer governar. A gente que quer fazer. A gente que quer dar ordem para o Espírito Santo. A gente quer falar do nosso jeito. Faz assim, Deus. Faz assim. Não. É Ele que fala. Faz dessa forma. Faz dessa forma. Não faz nada. Fica quieto. Aleluia. Glória a Deus. Saul teve um momento onde ouvia Deus, depois passou, não ouvi mais. Davi teve um momento que ouvia Deus, depois pecou, deixou de ouvir. Mas se arrependeu e teve conserto. Então nós temos que ter renúncia, princípios. Nós temos que ter o altar da minha vida, quem tem que reinar é Jesus, é o Espírito Santo. Nós temos que ter conserto diário. O conserto tem que ser diário. Se o conserto não for diário, depois tem muita coisa para consertar, é muita coisa para resolver. A gente se embola num amaranhado de conserto e fica longe de Deus. O conserto tem que ser diário. Isso tudo vai fazer uma vida avivada, vai fazer a gente crescer em Deus. Amém? Aleluia. E para finalizar aqui, Salmo 51, versículo 11. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Salmo 51, versículo 11. Eu falei de Ana aqui, mas você viu que Ana clamou a Deus e pediu um filho? E Deus deu um filho para ela, e ela devolveu esse filho para Deus. E a história de Samuel, lá, ele tinha um líder, né, que era esqueci o profeta. Mas chegou um momento que ele nem ouvia mais a Deus. Sabe por causa de quê? Ele deixou os filhos dele fazer coisas erradas que não era para fazer. Ele foi... Tem uma palavra exata para isso. Mas ele foi deixando os filhos dele fazer do jeito que os filhos queriam. Os filhos também eram sacerdotes. Então os filhos faziam o que queriam. E ele via e podia repreender. Mas porque não repreendia, pereceu os filhos e pereceu ele. Aí vem aquele texto, cabode. Foi-se a glória de Deus. Aí Deus teve que pegar o menino, que a mãe clamou para ter, e devolveu para Deus, que estava ali de perto, mas via tudo. Viu o que tinha que ver e viu o que não era para ver. O que não era para ver, ele falava, isso eu não vou fazer. E o que ele via, que era certo, ele falou, isso eu vou fazer melhor. Amém? Glória a Deus. Salmo 51, versículo 11. Diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Você pode se colocar de pé nessa noite?
Fecha teus olhos. Deixa Deus ministrar teu coração. Ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. Jesus, Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eis as nossas vidas aqui nessa noite, Senhor. Eis os nossos corações, o nosso espírito. Espírito Santo de Deus, a casa é tua, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. O governo da nossa casa, Senhor, espiritual, está em tuas mãos, Senhor. Faz como tu queres, Senhor. Nos ajuda a estar mais perto de ti, Senhor. Para aquele que se afastou, deixou de ouvir a tua voz, está longe nessa noite, Espírito Santo, com o teu poder, traga de volta, Senhor. Cria situações, ó Deus, de relacionamento. Oh Deus, derrama atrás da tua presença para trazer de volta para a oração, para a palavra, para o relacionamento, Senhor. Acorda pelas madrugadas, Jesus. Acorda, Espírito Santo de Deus. Trabalha no meio do nosso coração, do nosso íntimo, no meio do teu povo, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, agradar a Ti a todo momento. Ó Espírito Santo, coloque a minha vida, a vida dos meus irmãos, dos meus líderes, dos nossos irmãos em Cristo, de toda a Igreja Batista de Benésia, Senhor, daqui de Clodovil, do Ceará, daqueles que não ouvem pela internet. Espírito Santo de Deus, sopra o teu vento impetuoso, Senhor, como em Atos dos Apóstolos, Senhor, e faz de novo, Senhor. As nossas vidas estão em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus.